Olá, seja bem-vindo ao canal Biologia Interativa. Essa é a nossa primeira videoaula e eu vou te falar sobre probabilidade e genética. Hoje você vai entender de uma forma bastante simples como aplicar os conceitos de probabilidade dentro da genética e de onde é que sai aquele famoso 1/3, 2/4, 3/8, não é? Que a gente às vezes tem tanta dificuldade em entender. Então, fica aí, que depois da vinheta eu vou te mostrar. Nessa aula nós vamos ver não só a aplicação da probabilidade na genética, na teoria, mas nós também vamos ver isso na prática, nós vamos resolver alguns exercícios. Então, vamos à nossa aula. Primeiramente, vamos definir o que é probabilidade. A probabilidade é definida como a probabilidade ou a chance de um número de eventos desejados ou esperado ocorrer dentro de um número total de eventos possíveis. Então, numa forma prática, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem aí um dado de 6 faces e a gente quer calcular a probabilidade de se obter nesse lançamento de dados uma face par. Quantas faces pares nós temos? Nós temos 3 faces pares, 2, 4 e 6. Então, lançamos o dado e nós queremos que caia uma dessas 3 faces. Vamos calcular isso então. Considerando a regra do cálculo da probabilidade, ela então é dada pelo número de eventos desejados ou esperados dividido pelo número de eventos possíveis. Então, quantas faces pares existem? 3. Quantas fases totais existem no dado? 6. Então, 3 sextos. Porém, eu posso simplificar isso e vai ficar então meio, ou seja, 50%, que é uma coisa óbvia, não é? São 3 faces pares, 3 faces ímpares. Mas o conceito de probabilidade ele tem que ser aplicado dentro da situação que você está avaliando. Então, nós temos algumas situações que são distintas. A primeira delas é quando a gente calcula a probabilidade de eventos independentes. O que são eventos independentes? Imagina o seguinte, eu joguei um dado, certo? No momento que eu jogo um dado, eu falo assim, eu vou jogar esse dado e eu quero que caia a face 5. Então, a chance de cair a face 5 será de 1/6. Aí eu cato esse dado de novo e vou jogar o dado de novo e falo, olha, eu quero que caia a face 5 de novo. Mas eu estou jogando os dados independentemente. Então, a chance de cair a face 5 de novo continua sendo de 1/6. Assim como a chance de cair qualquer outra face é de 1/6. Então, esses eventos são ditos independentes. Vamos pegar um caso mais próximo da gente aqui. Vamos imaginar um casal que decide ter um bebê. Qual é a chance de ter menino ou menina? É de 50%. Então, ocorreu lá a primeira gestação, nasceu um menino. Qual é a chance de uma segunda gestação nascer menino ou menina? Essa chance muda? Essa probabilidade muda porque já nasceu um menino? Não, continua sendo de 50%. Então, numa segunda gestação, coincidentemente, veio uma menina. E numa terceira gestação? Se mudasse alguma coisa, gente, vamos pensar o seguinte, o casal não poderia ter mais 2 filhos, né? Porque 50% de um mais 50% do outro já deu 100, né? Só que a gente sabe que não é assim. O raciocínio, inclusive, é absurdo, não é? Se eu tiver um terceiro filho aqui, se esse casal tiver um terceiro filho, ele pode ser tanto menino quanto pode ser menina. A mesma coisa vale para um quarto filho. Então, independente do fato de, nesse exemplo, eu ter colocado 2 meninos e 2 meninas, poderia ter tido aqui 4 meninos ou 4 meninas e a chance de nascer num quinto descendente, um menino ou uma menina, seria a mesma probabilidade, ou seja, meio, 50%. Tá? Nesse exemplo, eu aproveito aqui para ilustrar que os filhos podem também herdar características mais de um dos pais do que do outro. Por isso que no exemplo aqui vocês podem perceber que eu tenho um representante da menina e um do menino aqui na mesma cor da mãe e um outro aqui do menino e da menina na mesma cor do pai. Tá? Então é só para a gente mostrar que os filhos podem herdar características mais de um pai do que do outro. Isso é muito comum, né? A gente vê uma criança ou olha para alguém assim, algum amigo nosso e fala, nossa, você é muito parecido com seu pai ou muito parecido com a sua mãe. Não é? Isso é uma coisa muito comum. Tá? Bom, mas tem uma segunda situação. Essa segunda situação, ela está relacionada com a ocorrência de 2 eventos que se excluem mutuamente. Ou seja, esses eventos vão ocorrer
Mas no momento em que um evento ocorrer, eu não posso ter o outro evento. Então imagina que eu vou pegar um dado e eu digo assim, eu vou jogar esse dado e eu quero que caia a face 4 ou a face 6. Tanto faz, para mim tanto faz uma ou a outra. Quando você diz assim, tanto faz um ou o outro, você está aumentando as suas possibilidades. Você passa a ter duas possibilidades, um total de 6. Não é? Então, como é que você vai calcular essa probabilidade? Você vai calcular da seguinte maneira. Qual é a probabilidade de cair nesse lançamento de dados a face 4 ou a face 6? Olha só, a probabilidade de cair a face 4 num total de 6 faces é de quanto? 1 em 6. A probabilidade de cair a face 6 num total de 6 faces também é 1 em 6. Mas por que eu estou somando? Lembra quando eu falei assim que, olha, você vai ter duas chances, para você tanto faz cair o 4 ou o 6. Então você está somando, você está dando duas opções. Olha, para mim pode cair esse ou esse que está valendo. Não é? Então você vai ter duas opções a seu favor, portanto você soma as probabilidades. Então você vai somar 1/6 mais 1/6. Soma de frações. Quando você tem os denominadores iguais, você vai ter 1 mais 1 dá 2, né? E os denominadores são mantidos. Então eu tenho duas chances, somo o numerador e mantenho o denominador. Bom, eu posso simplificar isso? Pode, sem problema nenhum. 2/6 simplificados por 2 dá 1/3. Ok, então eu tenho 1/3 de chances de cair o 4 ou o 6 no lançamento de dados. Ótimo. Terceira situação. Imagina que você tem dois eventos ou duas situações que você quer que ocorram, mas eles têm a característica de serem independentes um do outro. Tá? Então vamos imaginar agora que você tenha dois dados, ok? E você vai jogar esses dois dados. Qual é a probabilidade nesse lançamento dos dois dados, né, cair a face 4 e a face 6? Então olha só, eu vou jogar dois dados e eu quero que esses eventos ocorram, que são independentes, né? Ou eu posso jogar o mesmo dado duas vezes e dizer assim, ó, eu quero que caia a face 4 e depois jogar de novo e eu quero que caia a face 6, tá? Nas duas situações, quando você diz e, como eles são eventos independentes, não tem como você somar, porque não é um ou outro num lançamento só, você tem dois lançamentos, não é? Então você multiplica essas probabilidades. E nesse caso, então, a chance que você tem de lançar esse dado duas vezes e cair a face 4 e a face 6 é dada pela chance de cair a face 4 multiplicada pela chance de cair a face 6. Então, a chance de cair a face 4 é de 1/6, multiplicado pela chance de cair a face 6, que também é de 1/6. Isso vai nos dar um total de 1/36. Não é? Eu multiplico isso lá em cima, no numerador vai dar 1 e o denominador vai dar 36. Então, você pode reparar que a chance aqui é muito menor do que se eu disser assim, eu vou jogar um dado e pode cair 1 ou 2, ou 4 ou 6. Então, a probabilidade diminui bastante. E a gente também tem uma situação aqui, que a gente vai ver mais à frente, que ela é bem interessante, mas que antes a gente vai discutir um pouquinho dessa probabilidade dentro das leis de Mendel. Tá? Então, quando a gente fala em primeira lei de Mendel, normalmente o professor vai lá para o quadro, ele faz lá aquele famoso joguinho da velha, chiqueirinho, né? Na verdade, aquilo é chamado de quadrado de Punnett, esse quadrado aqui, ó, tá? Então, ele chega lá, desenha o quadrado de Punnett e coloca, olha, então a gente tem aqui um cruzamento heterozigoto, você vai colocar esse azão aqui, esse azinho aqui, esse azão aqui, esse azinho aqui. Mas muitas vezes não diz por que você coloca aquele azão naquele lugar, aquele azinho naquele outro lugar, né? Por que você faz o cruzamento daquele jeito. Então vamos entender por que é assim. Então, imagine a seguinte situação. O tal do cruzamento heterozigoto, por que é um cruzamento heterozigoto? Porque os dois indivíduos carregam um gene dominante e carregam um gene recessivo, tá? Então, a gente faz lá o quadrado de Punnett e a gente vai fazer o cruzamento. Mas o que esse cruzamento representa?
Esse cruzamento, gente, representa os gametas formados durante a meiose. Só que nesse caso, a gente não vai trabalhar aqui com 23 pares de cromossomos. Seria uma loucura. Então, nós vamos imaginar um único par de cromossomos na célula, tá? E aí, quando ocorre a meiose, aquele par de cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos que pertencem ao mesmo par, durante a meiose eles são separados. E quando os gametas se formam, eu tenho um cromossomo de cada par em cada gameta. Então, nesse caso aqui, esse cromossomo carregando o azão ficou nesse óvulo, esse cromossomo carregando o azinho ficou no outro óvulo. O mesmo vale para o gameta masculino, né? Para os gametas masculinos. Então, você tem lá os espermatozoides, né? Um carregando azão, o outro carregando azinho. Tudo bem? Bom, então agora vamos colocar esses gametas no quadrado de Punnett, né? Olha só, esse gameta, esse gameta, esse gameta, esse gameta, tá? Então, quando a gente representa os cruzamentos, que a gente vai lá fazer o quadrado de Punnett, e a gente coloca lá no primeiro quadradinho lá, que o cruzamento dá um azão, azinho, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que ocorreu a fecundação desse espermatozoide carregando o cromossomo com o gene azão, deste óvulo carregando o cromossomo com o gene azão, né? Quando a gente faz o segundo cruzamento lá, que dá azão, azinho, o que a gente está mostrando? A fecundação deste óvulo carregando o azão com esse espermatozoide carregando o azinho. O terceiro cruzamento também é azão, azinho, mas aqui eu representei ele invertido, e que não é o correto de se fazer, mas eu representei invertido para mostrar que nesse caso o azão tem origem paterna, enquanto no segundo caso ele tem origem materna. Né? Então, esse espermatozoide carregando o cromossomo que tem o gene azão, fecunda esse óvulo, carrega o cromossomo que tem o gene azinho. E a última situação, um espermatozoide e um óvulo, ambos carregando os cromossomos que levam os genes recessivos, fecundam, né? Promovem a fecundação. Então, é por isso que quando você faz esse cruzamento, você faz esse tipo de coisa, você está representando a junção desses gametas, tá? E aqui dentro, então, você tem quem? Os futuros descendentes, os futuros indivíduos. Se a gente pensar em fecundação, isso aqui representaria os embriões formados, né? E a partir daí, então, os embriões se desenvolvem, vão dar origem aos indivíduos, tá? Mas vamos dar uma olhada agora como é que a gente pode representar esse resultado desse cruzamento, ok? Bom, se a gente for pensar aqui, ó, cada um desses indivíduos ocorre uma vez no total de 4, tá? Aí você fala assim, não, esse daqui, ó, azão, azinho tem 2 vezes. Tá, eu já vou explicar porque que eu estou colocando no total de 1/4 cada um. Olha só, o azão, azão realmente só aparece uma vez em 4, né? Eu só tenho um azão, azão aqui, num total de 4, tá? Agora, esse azão, azinho que está aqui e esse azão, azinho que está aqui, embora eles carreguem a mesma combinação de genes, né? Eu coloquei eles separados em quartos só para deixar claro que a origem desses pares, elas têm uma pequena diferença, né? O gene azão, no primeiro caso, tem origem materna, no segundo tem origem paterna. E o azinho, no primeiro caso, né? Nessa primeira situação aqui, ele tem origem paterna e aqui ele tem origem materna. É lógico que, geneticamente falando, eles são iguais, então eu posso sim representar isso aqui como 2/4, tudo bem? Bom, vamos continuar então para a gente entender isso agora, fazendo alguns cálculos de probabilidade. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. Nesse exercício, um homem com a capacidade de enrolar a língua em U, cuja mãe era incapaz, casou-se com uma mulher também capaz de enrolar a língua em U, filha de pai incapaz. Fala, rapaz do céu, quanta coisa capaz e incapaz é no meio, fica até confuso. Então vamos organizar esse pensamento, né? Vamos organizar esse exercício. Primeira coisa, a capacidade de enrolar a língua em U é uma característica dominante. E isso eu vou te mostrar aqui agora, tá? Vou te dar o dado aqui agora. Aí você fala assim, tá, mas o que é esse negócio de enrolar a língua em U? Enrolar a língua em U é fazer isso aqui, ó. Tá bom, você acabou de tentar de fazer, né? E alguns não conseguiram, então aí assim.
Não vai conseguir, tá? Pode parar, tá bom? Mas olha só, essa característica, ela é uma característica dominante, certo? A capacidade de enrolar a língua em U é dominante e a incapacidade é recessiva. Então, numa característica dominante, eu posso ter um indivíduo homozigoto dominante, posso ter um homozigoto e posso ter um heterozigoto. E no incapaz ele é um homozigoto recessivo. Então, vamos montar esse exercício agora de uma outra maneira que fique mais fácil para a gente fazer a leitura desses dados. Vamos montar um heredograma. Então, começando pelo homem lá, que é o primeiro que aparece no exercício. Um homem que tem capacidade de enrolar a língua em U, cuja mãe era incapaz. Então, eu sei que o homem tem a capacidade de enrolar a língua em U, então eu vou colocar ele aqui por enquanto com um único gene, porque eu ainda vou analisar isso, né? Mas, quando eu digo que a mãe aqui é incapaz e ela é recessiva, eu já sei logo de cara que esse aqui também vai ser heterozigoto. Vai ser heterozigoto, né? Porque a mãe só pode passar para ele o Uzinho. Mas vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Esse homem também se casou com uma mulher que também é capaz de enrolar a língua em U. Tudo bem, então a mesma situação que ele. Eu sei que ela consegue enrolar a língua em U, eu vou deixar indicado aqui por enquanto. Mas o pai dela era incapaz, então o pai dela era recessivo, ok? Vamos completar agora o que está faltando. Bom, o pai desse homem, ele tem obrigatoriamente que ser capaz. Por que ele obrigatoriamente tem que ser capaz? Porque o filho dele é. Então, se a mãe é recessiva, esse gene dominante só pode ter vindo do pai dele. A mesma coisa vale para a mãe dessa mulher aqui. Esse gene U dominante tem que ter vindo de um dos genitores. E o único genitor possível nesse caso seria a mãe, não é? Porque o pai é recessivo. Bom, então agora eu posso ajustar isso aqui, né? Colocar o gene recessivo tanto para o homem quanto para a mulher, porque não tem mais nenhuma dúvida quanto a isso. E aí a gente vai então fazer o cruzamento desse homem e dessa mulher. Então nós vamos aqui representar os gametas formados pela mulher, né? Então lembre-se que lá na meiose esse par de cromossomos se separa, assim como o do homem. Então esse par também se separa e nós vamos ter os gametas aqui com o dominante e o U recessivo. Nesse caso, o primeiro cruzamento, então, nós vamos ter um homozigoto dominante. No segundo quadrado, nós vamos ter um heterozigoto, assim como no terceiro. E no último quadradinho, nós vamos ter lá um homozigoto recessivo. Tá? Bom, nós temos já o cruzamento, a gente tem esse exercício escrito de uma maneira mais fácil já para a gente visualizar todos os dados do exercício. E agora a gente vai resolver essa primeira pergunta. Então vamos lá, para a resolução da pergunta. Então, qual é a chance desse casal, né? Por isso aí, a chance de terem uma criança incapaz de enrolar a língua. Então, eu tenho aqui o cruzamento, eu tenho o heredograma, eu tenho o cruzamento, e agora eu só preciso calcular a probabilidade de ser uma criança. Quando ele fala uma criança, não interessa o sexo, tá? Se é masculino ou se é feminino. A única coisa que ele quer saber é qual é a chance de ter uma criança que vai ser incapaz de enrolar a língua. Então, olha só, quem é incapaz de enrolar a língua aqui? O Uzinho. É recessiva a característica, né? Então, eu tenho que calcular a probabilidade de acontecer esse evento aqui, ou seja, da pessoa ser homozigota recessiva, num total de 4. Por que num total de 4? Porque só tem 4 possibilidades aqui, né? E a chance dessa criança ser recessiva é de quanto? 1 em 4. Então, agora, esse exercício acabou, essa parte do exercício acabou. É muito simples, não é? Então, você tem só uma chance de ser homozigoto recessivo no total de 4. Ok. Uma segunda pergunta do mesmo exercício, então nós vamos usar os mesmos dados. Qual é a chance de terem uma criança do sexo masculino e capaz de enrolar a língua? Então, agora eu quero duas coisas. Eu quero que a criança seja do sexo masculino e que ela seja capaz de enrolar a língua. Então, vejam bem, tem um E aí no meio. Vamos lá, então. Probabilidade dessa criança ser do sexo masculino é meio. Vezes, por que vezes? Porque ele está dizendo E, né? São eventos independentes, mas eu espero que eles ocorram ao mesmo tempo, eles ocorram em conjunto. Então,
é meio de ser do sexo masculino, vezes qual é a capacidade dele enrolar a língua aqui? Qual é a chance dele enrolar a língua? Ele tem 3 chances no total de 4. Então, a capacidade dele enrolar a língua aparece 3 vezes no total de 4. Quando a gente multiplica isso, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8. 3 oitavos. Tá? Ok. Tranquilo? Tranquilo, né? Esse é um exercício bem básico. Tá? Vamos ver uma terceira situação desse mesmo exercício. Agora, eu quero calcular a chance de terem uma criança do sexo masculino e incapaz de enrolar a língua ou uma menina capaz. Então, olha só. Vamos colocar o nosso cruzamento aqui e vamos fazer isso aqui da seguinte maneira. A probabilidade de ser do sexo masculino e ser incapaz é de meio vezes 1/4. Tá? Meio de ser do sexo masculino, 1/4 de ser incapaz, ok? Qual é a probabilidade de ser do sexo feminino? Meio vezes a probabilidade de ser capaz, que é de 3/4. Tá, mas o que esse sinal de mais está fazendo aqui no meio? Ó, repare que aqui está escrito assim, ó. A probabilidade de ter uma criança aí do sexo masculino e incapaz, então aqui a gente multiplica, né? Ou, e aí esse ou está aqui, na soma, né? Uma menina capaz. Tá, por que você multiplicou aqui se não tem o e? É uma questão de interpretação, né, gente? Porque ele diz assim, ó, de ter uma menina e que seja capaz de enrolar a língua. Ou uma menina e capaz de enrolar a língua. Então tem um e ali. Ele está oculto, mas tem um e ali. Né? Então, a probabilidade de ser homem e incapaz é quanto? Vamos lá. Meio vezes 1/4, 1/8. Mais a probabilidade de ser mulher e enrolar a língua. Então, é meio vezes 3/4. Então, tenho 3/8. Isso vai me dar um total de 4/8. Bom, mas 4/8 eu posso simplificar? Pode, você vai ter um total aí de meio. Ok? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Bem, o que é essa tal de probabilidade condicional agora? Né? Como o próprio nome diz, gente, probabilidade condicional é aquela que te impõe uma condição. E você tem que saber interpretar bem essa condição, porque senão você vai errar teu cálculo todinho. Tá? Então vamos pegar um caso bem comum de probabilidade condicional aqui. Imagine esse mesmo casal, tá? E aí, nesse caso, nesse exemplo, eu vou admitir que esse casal já teve um filho, o filho já nasceu, tá? E que esse filho tem a capacidade de enrolar a língua em U. Tudo bem? Eu já sei que ele tem essa capacidade de enrolar a língua em U. E aí eu digo assim, tá, qual é a probabilidade dessa criança agora ser heterozigoto para essa característica aqui? Bom, vamos lá para o cruzamento. Olhando para o cruzamento, qual é a probabilidade dessa criança ser heterozigota para a característica enrolar a língua em U? Muito fácil, né? Você vai olhar aqui, ó. Ué, 2 no total de 4. 2 quartos, faleiro. Ué, será que é isso mesmo? Vamos ver lá. Olha lá. O que é aquele U ali? Aquele U é uma condição. Cara, se ele é uma condição, a probabilidade aqui nesse caso é de 2/3. E aí você está se perguntando, tá, de onde você tirou esses 2/3? Olha só. Por que eu digo que aquele U é uma condição? Porque eu já sei que ele consegue enrolar a língua em U. Ora, se eu já sei que ele consegue enrolar a língua em U, tem a possibilidade dele não enrolar? Então, isso aqui está excluído. Esse daqui não entra no meu cálculo. Eu já sei que ele enrola a língua. Então, agora, eu só tenho 2 chances dele ser heterozigoto, no total de 3. Olha lá. Eu só tenho esses 3 aí. Né? Esses 3 enrolam a língua, mas só 2 são heterozigotos. Ok? Você fala assim, mas isso pode aparecer lá no meio do exercício, que nem aqueles que você passou? Pode. Você tem que saber interpretar o exercício. Tá?
Agora vamos dar uma olhada na segunda lei de Mendel. A segunda lei é um outro tormento, porque o pessoal vai fazer lá o famoso chiqueirão, né? Porque já muda de nome, né? Antes era chiqueirinho e ele agora passou a ser o chiqueirão, porque ele cresce, né? E aí, na hora de fazer esse cruzamento, o raciocínio é exatamente o mesmo da primeira lei de Mendel, gente. Exatamente o mesmo. A diferença é que, nesse caso, ao invés de trabalhar com um único par de genes, eu trabalho com dois. Pensem que tem dois pares separando durante a meiose. E aí eu posso ter combinações diferentes. Né? Nesse caso, eu estou usando dois pares heterozigotos, que são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, no momento em que os gametas vão ser formados, eu posso ter 4 combinações diferentes. Eu posso ter um Vzão, Rzão, um Vzão, Rzinho, um Vzinho, Rzão e um Vzinho, Rzinho. São combinações diferentes. Tá? São combinações possíveis, tanto para o masculino, que está aqui do lado, quanto para o feminino, porque os dois têm o mesmo genótipo. Tá? Então vamos ver como é que isso fica no final ali, né? Fazendo o cruzamento. Olha só. Gameta feminino, gameta masculino e o indivíduo resultante. Tá? Olha lá. Então a gente tem gameta feminino e os gametas masculinos desse lado. Aqui em cima aqui vão aparecer todos os femininos. E aí você simplesmente vai ajustando o cruzamento, esse com esse, né? Esse com esse, assim por diante. Então, não é uma coisa assim tão absurda, né? O pessoal às vezes se perde na hora de montar os gametas. Faça as combinações possíveis. Tá? Existe uma técnica para isso, mas a gente vê isso numa outra aula, tá bom? Então vamos imaginar assim, ó, eu tenho lá meu cruzamento heterozigoto, eu fiz esse cruzamento e agora eu tenho que calcular as tais das proporções fenotípicas e genotípicas. Então vamos ver isso aí. Proporção genotípica. O que é genotípica? Eu vou olhar os genótipos que são iguais e os genótipos que são diferentes. Como o próprio nome diz, eles se referem aos genes. Então o que me interessa são essas representações do gene que a gente coloca na forma de letra. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 4 indivíduos que são Rzão, Rzinho, num total de 16. Onde é que esses 4 indivíduos se encontram? Esses 4 indivíduos estão localizados nessa diagonal aqui do quadro, ó. Pode olhar. É Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Esses 4 indivíduos aqui, olha, que são homozigotos para as duas características, aqui são homozigotos, não me interessa se é uma dominante ou uma recessiva. Então, por exemplo, aqui ele é homozigoto para as duas características dominantes. Aqui é para a primeira dominante e a segunda recessiva. A primeira recessiva e a segunda dominante. Tá? Aqui são as duas recessivas. Ok? Então, onde é que estão esses indivíduos que aparecem uma única vez aí? Nessa outra diagonal aqui, ó. Tá? Exatamente nessa ordem, inclusive. Tá bom? E aí eu tenho genótipos que aparecem 2 vezes, num total de 16, que são esses daqui. E onde é que eles estão? Por incrível que pareça, também estão em diagonais. Então eu tenho aqui, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Eu tenho aqui, ó, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Eu tenho aqui Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E eu tenho nessa outra diagonal aqui, ó, Vzão, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ok? Tranquilo? Então, essas diagonais ajudam a gente a achar as proporções genotípicas. Tá, mas como é que eu só tenho que olhar e contar? Sim, você tem que olhar e contar quantos tem dentro de um total. Tá? A proporção genotípica é um pouco diferente, porque eu vou avaliar o genótipo, ou seja, o que cada gene expressa. Então, por exemplo, eu tenho lá uma proporção de 9/16 de amarelas e lisas. Tá. Para ser amarela tem que ter um Vzão, para ser lisa tem que ter pelo menos um Rzão. Então vamos procurar todos os indivíduos aqui dentro que tem Vzão, Rzão. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem mais nenhum com Vzão, Rzão juntos, ao mesmo tempo. Tá? Vamos para a segunda situação. 3/16 de amarela rugosa. Então, para ser amarela tem que ter pelo menos um Vzão. Para ser rugosa, ele tem que ter gene recessivo. Então, vamos lá. Então, Vzão, Rzinho, Rzinho.
Vzão, Rzinho, Rzinho e Vzão, Rzinho, Rzinho. São esses três indivíduos aqui, tá? O terceiro caso também é de 3 sobre 16, mas agora ela é verde e lisa. Então, verde, Vzão, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, perdão. Vzinho, opa, tá aqui, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão e Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Então são as três. E a última que falta é a verde rugosa. Então é só você contar, essa proporção é muito fácil. O pessoal se perde na hora de fazer o cruzamento porque tem que juntar duas características, mas se você se perde fazendo isso, monta assim, ó. Eu acho mais difícil, mas tem gente que gosta. Separe esse cruzamento aqui em dois. Um com Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, e aí você resolve ele aqui da mesma forma, tá? Separa lá os gametas e faz o cruzamento. E o segundo você faz com Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, da mesma maneira. Tá? Ah, mas isso vai dar a mesma coisa? Vai dar exatamente a mesma coisa. Quer ver só? Vamos colocar aqui, ó. Quando eu faço esses dois cruzamentos, o que é que eu tenho? Eu tenho 3 características dominantes para uma recessiva em cada um desses cruzamentos. Olha aqui, ó. As 3 dominantes, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho. A recessiva, Vzinho, Vzinho. As 3 dominantes, Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho. E a recessiva, Rzinho, Rzinho. Ok. O que isso te ajuda? A proporção fenotípica ela é 9 para 3 para 3 para 1. Lembrando que aqui, embora eu não tenha colocado no slide anterior também, né, mas quando a gente fala de proporção, ele está sempre sobre algum número, e esse sobre é sempre o total. O total aqui é 16, olha, 9 mais 1, 10, mais 6, 16, tá? Então, eu tenho 9 indivíduos que vão apresentar as duas características dominantes, eu tenho 3 que vão apresentar a primeira dominante e a segunda recessiva, eu tenho 3 que vão apresentar a primeira recessiva e a segunda dominante, e tenho 1 que vai apresentar as duas recessivas. E aí eu tenho a minha proporção genotípica, que a gente já viu lá atrás, né, nos slides anteriores, que são 4 indivíduos com as duas características heterozigotas, então dominante recessivo, dominante e recessivo. Nós temos aqui 4 indivíduos que aparecem 1 sobre 16 vezes, que são heterozigotos para as duas características, e a gente pode ter homozigotos dominantes para as duas características, homozigotos recessivos para as duas características, ou um dominante e um recessivo, ou um recessivo e um dominante. Tá? E nós também podemos ter indivíduos que são heterozigotos para um par e homozigotos para o outro par. No caso do homozigoto, ele pode ser dominante ou pode ser recessivo. Então, nesse primeiro caso, eu tenho um par homozigoto dominante e um heterozigoto. No segundo, eu tenho um heterozigoto e um homozigoto dominante. No terceiro, eu tenho um heterozigoto e um homozigoto recessivo. E no quarto caso, um homozigoto recessivo e um heterozigoto dominante. Ok? Bom, vamos ver no exemplo prático como é que a gente resolve um caso de segunda lei fazendo cruzamentos separados, tá bom? Então aqui nós temos 3 características. Polidactilia, que por incrível que pareça é uma característica dominante, ela não é recessiva. Aí você fala assim, mas eu aprendi lá na escola, o meu professor falou para mim que toda característica recessiva aparece em menor proporção e tem muito menos polidáctilo do que pessoas com dedos normais. Pessoas com dedos normais tem um monte. Sim, isso é verdade. Mas ao longo da evolução a gente vai selecionando algumas características, né? E o número de dedos normais, por ser mais funcional, ao longo dessa evolução ele foi sendo selecionado. E o número de genes dominantes para polidactilia ficou em um número menor do que o número de genes recessivos. Tá? Então, nesse caso, polidactilia é dominante, mas a gente tem uma característica recessiva que aparece em maior proporção. Então, não dá para a gente usar esse conceito de que toda característica recessiva é aquela que aparece em menor quantidade. Tá? Isso é errado. Então, vamos lá. Eu tenho lá polidactilia, que é dominante, eu tenho visão normal, que é dominante, e pigmentação de pele normal, que é dominante. O número de dedos normais, a miopia e o albinismo são recessivos. E aí, então, nós temos a seguinte situação, problema. Um homem míope, polidáctilo, com pigmentação normal de pele,
sendo, porém, heterozigoto para polidactilia e para pigmentação de pele. Casa-se com uma mulher com visão e número de dedos normais e albina, sendo, no entanto, heterozigota para visão. Qual a probabilidade de terem um menino com visão normal não polidáctilo e albino, uma menina polidáctila e não albina, um menino míope, polidáctilo e albino ou uma menina com visão normal não polidáctila e albino? Então vamos resolver questão por questão, como nós fizemos no exercício anterior. Então, primeira questão. Eles querem saber a probabilidade desse casal ter um filho com visão normal, não polidáctilo e albino. Então, montando o cruzamento, nós temos um homem, olha só, um homem míope, polidáctilo, pele normal, heterozigoto para as duas últimas, né? Casa-se com uma mulher de visão normal, com dedos normais e albina, ok? E aí, desse cruzamento, a gente quer saber a probabilidade de nascer um menino, por isso o quadradinho, que seja de visão normal, não polidáctilo e albino. Então, o que a gente faz? A gente pega esse cruzamento que tem aqui 3 genes e separa em três cruzamentos, né? Então, a gente faz um primeiro cruzamento usando os gametas masculinos e os gametas femininos para o gene relacionado à miopia. O segundo cruzamento, a gente faz a mesma coisa para os genes relacionados à polidactilia. E o terceiro cruzamento, a gente separa os gametas para fazer o cruzamento relacionado à pigmentação da pele. Bom, como vocês podem ver, todos os 3 cruzamentos, eles têm um genitor heterozigoto e um genitor homozigoto recessivo. Nesse caso, todas as vezes que você fizer esse cruzamento, todas as características vão aparecer na proporção de meio, de 50%. Aqui a gente deixou as duas ao mesmo tempo aí, então você poderia... eu poderia usar 2/4? Pode. Quando chegar no final e você simplificar, vai ser a mesma coisa que você tivesse usado meio nesse caso, né? Porque aqui a gente só tem 2 situações mesmo. Então vamos lá, né? Como a gente faz esse cálculo? Bom, a probabilidade de ser menino, meio, vezes a probabilidade de ser de visão normal, meio, né? Qual é a probabilidade dele ser polidáctilo? Meio. Qual é a probabilidade dele ser albino? Meio, né? Porque, olha só, a probabilidade de ter visão normal é ser emisão e emizinho, meio. De ser polidáctilo, são esses dois aqui, ó, meio. E de ser de pele albina, né, de ser albino, é meio. Então, eu tenho meio de cada uma das características que eu representei nas cores correspondentes aos genes e meio de ser do sexo masculino. Então, meio vezes meio vezes meio vezes meio vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, a probabilidade de eu ter um menino com essas características é de 1 sobre 16 avos. A segunda probabilidade, menina, míope, polidáctila e não albino. Então, é a mesma coisa, a gente monta lá o cruzamento de novo. Menina, míope, polidáctila e não albina, tá? Então, a gente vai ver que o cálculo é exatamente o mesmo, porque aí é tudo meio, então não muda, né? Então, a probabilidade de ser menina é meio, de ser míope é meio, de ser polidáctila é meio e de ter, pigmentação de pele normal é meio. Então, o meu resultado é exatamente o mesmo, 1 sobre 16 avos. Ok. Vamos agora então para a terceira situação. Agora nós vamos calcular a probabilidade de ser um menino míope, não polidáctilo e albino, ou menina, visão normal, polidáctila e não albina. Então vamos lá. Colocando aqui o cruzamento, já com os prováveis descendentes, né, aqueles que a gente quer calcular, e os cruzamentos, e o resultado dos cruzamentos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular a probabilidade de nascer esse menino. Então, a probabilidade de nascer um menino é meio, de ser míope é meio, de ter dedos normais é meio, e de ser albino também é meio. Então, dá 1 sobre 16.
No caso da menina, a probabilidade de ser menina é meio, de ser visão normal também é meio, de ser polidáctila é meio e de ter pele normal, não ser albina, também é meio. Então, nos dois casos eu tenho 1 sobre 16. Acabou o nosso problema? Não, nosso problema vai acabar aqui, ó. O que falta fazer nesse exercício aqui? Lembra do ou? Aqui tem um ou, ó. Até agora nós só usamos os es, né? E, né? Então agora nós vamos usar o ou. Então esse ou significa que tem uma soma. Então o que eu vou somar? Eu vou somar as probabilidades. Então a probabilidade de ser um menino míope, não polidáctilo e albino é de 1 sobre 16. Mais a probabilidade de ser uma menina, né, com visão normal, polidáctila e não albina, que é 1 sobre 16, eu vou ter um total aqui de 2 sobre 16. Ah, você não simplificou? Posso? Pode simplificar para 1/8, tá? Eu deixei aqui porque a gente simplificou nos outros, eu quis mostrar que você pode deixar o resultado sem simplificar também, tá? Mas se por acaso você estiver lá resolvendo um exercício qualquer e você tiver respostas para assinalar e tiver 1/8, você pode marcar sem medo, tá? Não tem nenhum problema, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido bem esse conceito da probabilidade. Eu tive uma ideia de fazer algo bem tranquilo, com bastante explicações de exercício, espero que não sobre dúvida. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem aí entrar nos comentários, deixar os comentários aí, que eu respondo para vocês, tá? Então, por hoje é só, até uma próxima. Valeu!